Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai ver como criar um projeto ASP.NET Core com Identity. O processo é bem simples, basicamente a gente não precisa mexer em nenhuma configuração relacionada ao Identity. A única coisa que a gente vai precisar mexer é na questão de configuração com bancos de dados, mas de resto é tudo feito automaticamente. E para você criar um projeto com a Identity no ASP.NET Core, você vai ter que navegar até a pasta do seu projeto com o seu CMD, com o seu terminal, tá? E nessa pasta você vai digitar o seguinte comando: .NET New MVC, como se você estivesse criando um projeto MVC. Só que além disso, você vai colocar --alt individual, tá? O que isso significa? Significa que além do .NET CLI criar para você um projeto MVC, ele vai criar um projeto MVC com autenticação, com o sistema de autenticação do Identity. Então é isso que esse --alt significa. E além disso, a gente ainda precisa passar um parâmetro chamado individual. O que esse individual que significa? O Identity, ele tem diversos tipos de sistemas de autenticação. Um deles é o individual, que é o mais utilizado em 99% dos casos. Tá? O que o individual significa? É aquele sistema de autenticação convencional, onde cada usuário tem uma única conta, certo? Onde um e-mail, um endereço de e-mail ou um nome de usuário corresponde a uma única conta. Entendeu? Então é isso que é a autenticação individual, tá? É o que você vê hoje em dia aí em todo tipo de sistema, tá? Então beleza, além disso, a gente vai ter que colocar aqui o seguinte, ó, use local db. Isso vai fazer com que a gente consiga configurar o Identity automaticamente com o banco de dados. Isso é muito bom. Então basta a gente pressionar Enter e ele vai criar para a gente um projeto MVC com o Identity. Ok. Conseguimos. E tá aí. Um projeto MVC com Identity. Bom, esse projeto ele tem bastante diferença em relação a outros, tá? A primeira diferença que a gente vê é que ele adiciona mais uma pasta aqui, ó, chamada Data, e ele adiciona outra pasta chamada Áreas, que a gente vai entrar em detalhes já já. Mas vamos entrar aqui dentro do nosso arquivo Startup. No arquivo Startup, você consegue ver aqui na configuração de serviços que tem muitas coisas. Por exemplo, aqui ele já está configurando o nosso banco de dados automaticamente, que, aliás, a gente vai ter que mudar essa conexão, porque aqui nos cursos da School of Net, a gente só usa ASP.NET Core com o MySQL e aqui ele já vem com a configuração para o SQL Server. Como não é o nosso caso, a gente vai ter que configurar o MySQL, que nem a gente aprendeu lá no curso de Entity Framework, tá? Além disso, aqui ó, ele configura o Identity automaticamente para a gente, tá vendo? E note que nessa configuração do Identity, ele fala uma coisa muito legal que é o seguinte, ó, na hora que você estiver configurando, adicione como padrão de usuário essa classe Identity User. Essa classe Identity User é a classe de usuário do Identity, tá? É a entidade de usuário do Identity, beleza? Eu quero que você entenda que o Identity Core ele está extremamente ligado ao Entity Framework, tá? Porque o Identity ele foi feito em cima do Entity Framework, então ele usa os mesmos conceitos de entidade, de migração, de classe de contexto, enfim, essas coisas, entendeu? Então, no Identity, você tem uma classe, né, uma entidade do Entity Framework chamada Identity User, que define um usuário na sua aplicação, entendeu? Se você ficou com alguma dúvida nesse ponto, por favor, entre em contato comigo pelo fórum, tá? Então, aqui em cima, a gente tem a configuração com o banco, aqui a gente configura o Identity, e é basicamente isso, ó. Aqui embaixo, ele está dizendo qual framework de interface gráfica ele vai usar. Ele vai usar aqui o Bootstrap, né? Você consegue mudar isso. Existem alguns plugins de Identity que vêm com outros frameworks, tá? E aqui ele fala qual contexto de aplicação, né, de banco de dados ele vai utilizar. Ou seja,
qual classe de configuração de banco de dados ele vai utilizar no Identity, né? Esse conceito de classe de configuração a gente viu lá no nosso curso de Entity Framework, se lembra, né? Então, é basicamente isso. Ele primeiro define qual é que vai ser a entidade que vai representar o usuário no sistema. Depois ele define qual framework CSS ele vai usar na interface. Depois ele define aqui o seguinte. Ele define o contexto de conexão com o banco de dados, que é a nossa classe de contexto. E note que pelo fato desse projeto já vir com muita coisa configurada, ele já vem com a classe de contexto pronta para a gente, ó. Se a gente vem aqui, ó, ele já vem com a classe de contexto pronta, tá vendo? Que nem a gente construiu lá no curso de Entity Framework. Só que tem uma diferença, essa classe de contexto aqui no Identity. Lá no curso de Entity Framework, a gente estendia essa classe para a classe DBContext. Aqui já tem outra classe, ó, Identity DBContext, tá? É outra classe já que você estende aqui, para você trabalhar com o Identity na sua aplicação. Essa Identity DBContext, basicamente, ela adiciona as entidades do Identity no seu banco de dados. É basicamente isso, tá? É só isso que ela adiciona, beleza? Então não tem muito segredo aqui, só o que muda em relação a essa classe de contexto é isso, tá? Essa extensão aqui, beleza? E além disso, outras coisas que são configuradas aqui do Identity são os cookies. Você consegue agora utilizar cookies no seu projeto, tá? E aqui também, olha só, ele adiciona essa configuração de autenticação. Se você comentar essa configuração aqui, você não vai poder utilizar o Identity no seu projeto. Então, essa configuração aqui ela é muito importante para que o Identity funcione no seu projeto, tá? Então, vem tudo configurado, você não precisa se preocupar com nada, tá? Mas na próxima aula, como a gente vai trabalhar com MySQL, a gente vai mudar essa string de conexão com o banco de dados aqui, beleza? Então era isso, eu te vejo na próxima aula.